Então, na aula passada, nós tínhamos parado aqui, segmentação comportamental, e o importante da segmentação, que vocês têm que ter na cabeça, é o seguinte: nenhuma empresa segmenta por vontade própria. A segmentação é uma consequência da concorrência. Porque daí cada concorrente que entra no mercado busca um diferencial e esse diferencial se dá por identificar o que cada segmento do mercado deseja e ele pode escolher fazer uma segmentação e ter uma estratégia de marketing diferenciado, em que ele identifica os segmentos e desenvolve produtos específicos para atender cada segmento, ou ele pode escolher um segmento e concentrar as ações de marketing dele para atender muito bem aquele segmento de mercado. Vamos dar um exemplo na área de chocolate. A Nestlé tem uma estratégia de segmentação que leva a um marketing diferenciado. Porque, olha só, se a gente for olhar, quem gosta de chocolate amargo, a Nestlé tem. Quem gosta de chocolate doce, tem. Branco, tem. Recheado, tem. Com bolacha, tem. Então, o que é essa portfólio enorme de produtos que a Nestlé tem na área de chocolate? Porque ela pesquisa e vê cada grupo de pessoas gosta de um tipo de chocolate. Então, ela desenvolve um produto para atender aquele tipo. E ela vai oferecendo produtos numa gama tal que é difícil a concorrência entrar. E ainda quando a concorrência surge, no caso do garoto, né, ela foi lá e comprou o garoto, né? Certo? Então, para não ter concorrência. Agora, quando eu vou... Alguém está com o microfone aberto fazendo barulho. Quando eu vou para Copenhague, por exemplo, a Copenhague já tem uma estratégia diferente. Ela não quer atingir toda a população com o chocolate dela. Ela diferenciou para classes mais altas. Como é que ela faz isso? O quilo do chocolate Nestlé é muito mais baixo do que o quilo do chocolate Copenhague. Certo? Aí, dado essa diferença que tem do preço do chocolate Copenhague para o chocolate básico da Nestlé, surgiram outros no meio do caminho. Cacau Show e outros aí. Certo? Mas, a estratégia é marketing concentrado. Copenhague concentra os esforços dele nas pessoas com maior poder aquisitivo. Tá? E não tem marca diferenciada. Ele trabalha com a marca Copenhague. E lá dentro tem o Copenhague doce, Copenhague amargo, Copenhague isso, Copenhague... Não tem como a Nestlé, que tem diamante negro. Diamante negro não é da Nestlé, nunca sei. Não tem a gama de ofertas com marcas diferentes que tem no chocolate para a classe em geral, né? Os consumidores em geral. Então, primeiro, segmentação não é desejo, é necessidade quando tem concorrência. Antes de ter concorrência, eu não segmento nada. Eu faço marketing não diferenciado. Um produto serve para todo mundo. A hora que começa a ter pessoas descontentes sendo atendido por produtos específicos, começa a haver segmentação e aí eu tenho que decidir se eu vou ter produto para atender todos os segmentos ou se eu vou atender um segmento só. Ok? Uma outra característica da segmentação é que quanto mais critérios eu uso para segmentar no meu filtro, mais homogêneo é o grupo que eu atinjo, que eu crio. Porém, menor é o conjunto de pessoas que fazem parte daquele segmento. Porque eu vou filtrando e vai diminuindo. Ok, continuando então dentro dessa linha, seleção de mercados é outra coisa de segmento. Então, olha só, fatores para avaliação, tamanho e crescimento. Então, vendas atuais do segmento, índices projetados de crescimento de venda, margem de lucro. Então, aquele segmento
ele tem? Quanto eles compram hoje? Quanto que ele vai crescer ao longo do tempo? E qual é a margem de lucro? Por quê? Quando eu pego, por exemplo, o grupo de compradores de carros esportivos de luxo, são poucos no mundo que compram Ferrari, Maserati, Lotus, McLaren, até porque as empresas produzem pouco, justamente para só os milionários comprarem. Então, as vendas atuais, eu tenho. Vai crescer muito essas vendas ao longo do tempo? Não, não está crescendo o número de milionários. O crescimento é pequeno. A margem de lucro é enorme. Eu vendo um carro e ganho milhões nele. Quando eu vou para a venda de carro popular, né, tipo aí Gol, Peugeot 207, HB20 e tal, eu tenho as vendas atuais. Professor, Sim. é, desculpa interromper, professor. Eu acabei de receber uma notícia muito ruim. Minha avó faleceu. Eu queria pedir para poder sair da aula, se eu puder, porque eu preciso resolver algumas questões aqui. Nossa, meus Só pêsames. queria. Obrigado, professor. Vai Obrigado. lá sim, tá bom? Tá bom, tá bom. Desculpa ter Mas vai com interrompido. calma, porque você não tem muito o que fazer, não adianta ficar desesperado, tá bom? Tudo bem, professor. Obrigado. E Obrigado. meus sentimentos É, aí. obrigado. Até mais. Até mais. Pessoal, sinto, a situação é triste, mas a gente não pode parar aqui com a obrigação, né? Vamos rezar pela avó do Vitor, tá bom? Então, quando eu vou para o mercado de bens, de produtos populares, eu tenho um volume de vendas muito maior, os índices projetados são muito próximos do crescimento da população e a margem de lucro é mínima, certo? Então, quando segmento pelo tamanho e pelo crescimento, eu tenho isso aí. Se eu for trabalhar com classes mais altas, eu tenho menos venda, mas ganho muito mais dinheiro por venda. Se eu for trabalhar com classes mais baixas, eu ganho pouco por venda, então tenho que vender para muita gente. Atratividade estrutural. Concorrentes atuais e potenciais. Produtos substitutos. Barganha do consumidor, barganha do fornecedor. Então, a atratividade estrutural é o seguinte: meus concorrentes atuais e potenciais são mais fortes do que eu ou são mais fracos? Tem muitos produtos substitutos que podem afetar as minhas vendas. O que é um produto substituto? Alguma coisa que eu deixo de comprar de um e compro do outro, né? Sei lá, produto substituto, eu estou acostumado a comer Copenhague, perdi o emprego, gosto de chocolate, vou comprar da Nestlé. Ou eu gosto muito de chocolate, eu vou comprar aquelas barras de confeiteiro que você compra 1, 2 quilos e sai muito mais barato do que comprar o chocolate já manufaturado, né? Barganha do consumidor. O consumidor tem muita opção e por isso eu estou na mão dele, ou ele tem poucas opções e eu domino o consumidor? Fornecedor. Meus fornecedores são maiores do que eu ou menores? Eles vão afetar a minha empresa ou eu vou determinar o que o fornecedor vai me fornecer? Objetivos e recursos da empresa. Não ajuste dos objetivos da empresa ao segmento. Então, a minha empresa tem os objetivos que não estão ajustados com o segmento que eu quero fazer parte. Então, eu tenho que tomar cuidado para ajustar meu objetivo àquele segmento. Não adianta eu ter um objetivo que não condiz com as características de tamanho, crescimento e estruturais do segmento.
Se atraente, a pergunta é: há recurso suficiente para o sucesso nesse segmento? Então, primeiro, eu filtrei tanto que o segmento ficou de um determinado tamanho. Esse segmento é atraente para eu fornecer produtos para ele? Ah, é. Eu tenho recurso suficiente para lançar produtos e bancar esse produto naquele segmento e ganhar dinheiro com ele? Então, todas as decisões que eu tenho que tomar em relação à segmentação. Outro aspecto, escolha do mercado-alvo, escolha dos segmentos que interessam a empresa. Então, eu tenho um mercado-alvo, que é o grupo de consumidores que possuem as características e necessidades comuns que a empresa decide atender. Então, quando eu segmento, eu tento pegar aquilo que é heterogêneo, genérico, tento trazer um grupo mais homogêneo, que tenha necessidades comuns, para a empresa desenvolver produtos e ter aceitação desse grupo, porque todos têm características próximas. Estratégia de cobertura de mercado. Aquilo que eu falei. Marketing diferenciado ou não diferenciado é quando a empresa ignora as diferenças entre segmentos e faz um produto só para atender todo mundo. Ele tem um custo baixo, porque você tem um produto só, tem um estoque só, tem só uma pesquisa, tem só um planejamento. É quando a empresa começa. Por exemplo, Coca-Cola, há 100 e poucos anos atrás. Foi o primeiro refresco, refrigerante, não tinha concorrência. Se perguntava, Coca-Cola é bom para a criança que está mamando? Ah, é bom. É bom para o velhinho de 90 anos? É bom. Não tinha concorrência. Aí começaram a aparecer os concorrentes questionando. Não, para a criança não é bom refrigerante porque tem gás, tem isso, tem aquilo. Vamos fazer suquinho para a criança. Para o idoso também, não dá para tomar refrigerante. Ah, mas tem diabético, não pode tomar, tem que pôr diet, light. Certo? Então, primeira estratégia é marketing não diferenciado ou indiferenciado. Desvantagem é que você acaba tendo a concorrência de todo lado tentando desenvolver produtos para ganhar mercado seu. O 2 é o marketing diferenciado, que eu falei. Eu segmento o mercado em vários pedaços e faço um plano de marketing diferente para cada segmento, com produtos, com propaganda, com tudo. Então, por exemplo, quando você pega a Nestlé, ela faz propaganda dos chocolates dela, um concorrendo com o outro. Porque a propaganda daquele chocolate está direcionado para um público, do outro chocolate está direcionado para um outro público. Então, eles estão concorrendo entre si, para dar aquela sensação para o consumidor de que ele está sendo atendido nas suas necessidades específicas. Propicia maior volume de vendas com maior número de marcas. Só que tem a desvantagem que você passa a ter que administrar muito mais produtos, muito mais estoque, muito mais vendedores, muito mais cadeia de distribuição e assim por diante. É caro diferenciar o marketing. E o marketing concentrado é quando eu não tenho condição de atender todos os segmentos, sou pequeno, então eu pego um segmento e foco naquele segmento, buscando uma grande participação em um mercado só. O que acaba acontecendo com isso? Eu tenho sempre os concorrentes que não são de marketing concentrado tentando tirar clientes meus. Então, vou dar um exemplo. Eu abro uma loja de sapato, calçado, para crianças de 0 a 6 anos. Concentrei minha atuação nesse mercado. Eu não vou ter sapato para todas as pessoas. Só para criança de 0 a 6 anos. Só que eu concentrei, me especializei. As outras, por exemplo, Oscar Calçado, ele não tem sapato para criancinha lá? Tem. Ele não é especializado, mas ele tem alguma coisa de sapato para criança. Então, se eu não conseguir diferenciar meu produto
para que o cliente olhe e fale, não, eu vou comprar lá naquela loja, que ela é pequenininha, mas ela tem produtos que atende especificamente a minha necessidade. Eu não vou comprar lá no Oscar porque tem pouca variedade, a qualidade não é tão boa e tal, mas constantemente os concorrentes que fazem marketing diferenciado vão estar atacando os clientes do meu marketing concentrado. Então, por exemplo, eu gosto de chocolate. Gosto do chocolate Copenhague? Gosto. Mas, na hora que eu estou com vontade mesmo, se eu ver uma propaganda ou se eu ver uma loja que não tem Copenhague, mas tem um da Nestlé, da Laca, sei lá quem, eu não como? Como. Certo? Então, tem algumas pessoas que são focadas, outras nem tanto cedem à pressão da concorrência que oferece alternativas, às vezes disponível, né, convenientes e mais baratas. Outro aspecto importante de segmentação é que Professor, sim, falando sobre outro slide, sobre o marketing concentrado, eu estava pesquisando, ele também é considerado de nicho sim, ou não? sim. Ah, Quando você pega um segmento e foca a sua atuação nele, diz que você está atuando num nicho de mercado, numa oportunidade de mercado específica. Entendeu? entendi. É Obrigada. isso mesmo, tá? Uhum. Posicionamento do produto. Eu vou ter vantagens e desvantagens de estar posicionado em primeiro, segundo, terceiro, 20º dentro da concorrência com meus concorrentes. Vamos dar um exemplo. A Coca-Cola é líder no segmento dela. À medida que os concorrentes vão surgindo, eles têm que ter uma estratégia para coibir a entrada dos concorrentes, porque eles ganham muito dinheiro por ser líder. Então, eles adotam várias estratégias. Começou a surgir concorrência da Fanta lá atrás. A Coca foi e comprou a Fanta. Começou a surgir concorrência dos sucos naturais aí e tal. A Coca foi lá e comprou o Del Valle, se não me engano. Começou a surgir concorrência das águas com algum gosto, né? Esse H2O, essas coisas aí. A Coca vai lá e compra. Ou compra a fonte de água mineral e passa a produzir aqueles produtos. Então, por que isso? Porque quando você é líder, você determina o que acontece no mercado. Só que você tem que ficar atento, porque quando você está numa corrida, o líder está olhando para frente. Ele não sabe quem está vindo atrás, se está com uma velocidade maior do que ele e que daqui a pouco vai passar ele. Certo? Agora, quando eu estou em segundo, terceiro lugar, eu tenho quem está atrás de mim me forçando a me manter competitivo, fugindo de quem está atrás, e tenho a missão de atingir quem está na frente. Então, quando eu estou em segundo, tem muita, por exemplo, o SBT, o Silvio Santos, sempre falou: eu não quero ser líder. Se eu for segundo ou terceiro, eu estou satisfeito. Porque ele sabe qual é a dificuldade do líder. A Rede Globo, para ser líder na TV aberta brasileira, ela tem que se manter na vanguarda, investindo constantemente. Quando surge um concorrente, eles vão lá e tiram. Né? Acho que eu já citei na aula, não sei se para vocês, mas, por exemplo, Ana Maria Braga surgiu em outro canal, começou a aparecer, a Globo trouxe. Faustão surgiu na Bandeirantes, a Globo trouxe. Serginho Grosman surgiu na Cultura, a Globo trouxe. O Serginho Grosman tinha programa todo dia às 8 horas da noite, 9 horas da noite na Cultura. Começou a fazer concorrência para horário nobre da Globo, que é onde o comercial é mais caro, a propaganda é mais cara. Trouxeram o Serginho Grosman pagando muito mais do que ele ganhava na Cultura e deram um programa para ele de madrugada de sábado para domingo. Tiraram ele do circuito. Tá? Por quê? Porque ele estava concorrendo.
Só que a Globo já chegou a ter 85% do mercado brasileiro de propaganda. Por quê? Porque a propaganda na Globo tinha uma penetração, tinha uma visualização, tinha um resultado muito maior do que todos os outros. Só que para conseguir isso, ela pagava caro para os programas que ela tinha, para as novelas e assim por diante. Okay? A abertura do mercado para a TV fechada criou um problemão para a Globo, porque o público com maior poder aquisitivo deixou de assistir Globo porque tem a opção, por exemplo, quem gosta de esporte tem um monte de canal de esporte, quem gosta de filme tem um monte de canal de filme, quem gosta de jornalismo tem canal que fica o dia inteiro fazendo jornalismo. Tá? E a Globo perdeu. Aí ela teve que reposicionar para um público CD, né? Pouco de B, mas mais CD, que é quem não tem condição de pagar a TV fechada e acabou ficando na TV aberta, e daí tem a Globo como principal canal de acesso às informações. Então, o posicionamento é o lugar que um produto ocupa não só na mente do consumidor, também na mente, mas que ocupa na participação de mercado, é tudo uma consequência uma coisa da outra. O posicionamento é fruto do cruzamento de percepções, impressões e sentimentos que o consumidor tem sobre o produto em comparação ao seu concorrente. Consequentemente, os produtos que têm um posicionamento mais alto também acabam tendo participação maior no mercado. O plano de marketing deve prever a posição que trará ao produto maior vantagem nos mercados-alvo selecionados. É bom eu estar em primeiro lugar na cabeça das pessoas, porque daí eu vou ser o primeiro em venda. Eu tenho cacife para aguentar a concorrência me atacando? Se eu não tenho, é melhor não ser o primeiro, porque vai ter ataque da concorrência. Etapas do posicionamento: identificação das possíveis vantagens competitivas, seleção das vantagens competitivas corretas e a comunicação do posicionamento da empresa. O que é isso? A empresa quer, mas o que vai dizer o posicionamento dela vai ser o investimento que ela vai ter que fazer para estar na cabeça das pessoas. Tem uma definição em marketing que é o seguinte: lá quando eu estudei há 30 anos atrás, que a gente, o cidadão comum, normal, ele consegue guardar 5, 6, máximo 7 marcas por tipo de produto. Então, isso é posicionamento. Como que a empresa consegue estar dentro dessa lista de 4 ou 5 marcas que eu lembro, por exemplo, de refrigerante, que eu lembro de carro, que eu lembro disso, que eu lembro daquilo? Com muita propaganda. Então, fica massificando o tempo inteiro aquela marca para ela ocupar uma janelinha no cérebro da pessoa, e quando ela pensar naquele produto, qual é a primeira marca que vem na cabeça dela? Qual? O que diz top of mind. Está no topo do cérebro das pessoas. Quando eu lembro daquele tipo de produto, eu lembro daquela marca. Sabão em pó, Omo. Lâmina de barbear, Gillette. TV aberta no Brasil, Globo. Carro no Brasil, Fusca durante muito tempo dominou. Hoje, deve ter o líder. Não sei se hoje é o Gol, se é o HB20, não sei qual é hoje. Mas tem pesquisa que mostra quem é o top of mind de cada um dos produtos no mercado. E isso é decorrência da aceitação do produto, da longevidade do produto no mercado. Por exemplo, o Gol, quantos anos o Gol existe? Né? Eu casei em 88,
O Gol foi lançado ainda com motor a ar, acho que 86, 85, não sei, né? Talvez 81. Então, a marca Gol tem uma longevidade aí de 40 anos, certo? É muito tempo. Posicionamento, identificação das possíveis vantagens competitivas. Vantagem competitiva, vantagem sobre o concorrente, diferenciação por produto. Os produtos têm pouca variação, são as commodities. Então, aço, carne, gasolina, não tem muita diferença. Os caras de carne até tentam colocar marca na carne e dizer que uma é melhor do que a outra, mas a maioria das pessoas ainda compra em açougue, compra a granel, sem marca. Produtos diferenciáveis, características, desempenho, durabilidade. Então, eu tenho de um lado, eu posso não diferenciar por produto, são os produtos básicos, ou posso diferenciar por produto, a vantagem competitiva. Diferenciação por serviços, que acompanham o produto. Então, quando eu tenho saque, quando eu tenho assistência técnica, quando eu tenho instalador, tudo isso influencia. Então, diferenciação por funcionários tem a ver com atendimento, treinamento. Diferenciação por imagem, eu tenho empresa, o nome da empresa, a marca, que dá confiança para as pessoas, certo? Vamos ver diferenciação por imagem na área de automóvel. Até os anos 90, o Brasil tinha 4 marcas só. Para os concorrentes internacionais entrarem, eles precisaram furar a barreira desses 4, porque esses 4 tinham uma imagem de que estavam presentes no Brasil inteiro, porque tinha concessionário da Volkswagen, da GM, da Fiat e da Ford nas principais cidades do Brasil. Então, quando eu estava viajando, se eu tivesse problema com o meu carro lá no Nordeste, eu sabia que eu ia encontrar uma manutenção para o carro lá no Nordeste. Quando entra o concorrente externo, ele não entra nos estados mais pobres, ele entra no estado mais rico, São Paulo, Rio, Minas, Paraná. E aí, você tem o mesmo nível de assistência técnica que as marcas que já estão consolidadas no país? Não. Então, isso era uma barreira, uma diferenciação de quem já estava no Brasil em relação aos que estavam entrando. Aqui, a proposta única de vendas, ou Unique Selling Proposition. Tá certo? É a proposta única de vendas. O que é isso? É uma ferramenta eficaz que ajuda você a focar sua estratégia de marketing e a verificar se ela realmente diferencia sua empresa dos outros concorrentes. Então, eu crio um relacionamento de vendas que eu procuro que seja totalmente diferente do meu concorrente. Que o comprador olha e fala, vou comprar porque ali o vendedor dele me tratou assim, 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 sabia tudo sobre isso, me levou para passear. Oi? Você acha que hoje as marcas estão ganhando uma identificação maior por conta da diferenciação por funcionário, por conta de atendimento? Hoje nós estamos vivendo uma transição em que, por conta das redes sociais, que faz com que aquele diferencial que as marcas mais ricas tinham de estar mais presente na mídia para se posicionar melhor, a rede social mudou isso. Hoje, gastando muito pouco, você consegue pegar uma marca e, com criatividade, utilizando a rede social, colocar ela num posicionamento alto, né? Tanto que você tem hoje os likes, tem quantas pessoas visualizaram, tem todo um acompanhamento de números na internet que mostra hoje por lá que você vê quais são as top of mind. Ontem eu estava assistindo o jornal e o jornalista falou, estamos em 6º lugar nas hashtags mais citadas no Twitter. Aí, quando chegou no final do jornal, ele falou, atingimos a 4ª posição. Então, hoje mudou totalmente, certo? A gente tem que se adaptar a essas novas realidades.
E aí, como é que você se adapta a enfrentar essa realidade? Cada vez mais com o diferencial do relacionamento com as pessoas, que é o que você falou. Tá? Porque à medida que toda a tecnologia, toda a facilidade do dinheiro não é mais diferencial para as empresas se destacarem dos concorrentes, agora eu tenho que investir mais no atendimento, tenho que investir mais nas pessoas para buscar alguma diferenciação. Porque o custo para você posicionar uma marca caiu muito com as redes sociais. Antes, só posicionava como top quem tinha muito dinheiro para gastar com propaganda. Hoje, a propaganda é gratuita nas redes sociais. Certo? Respondi? Sim, é que eu vejo bastante que as pessoas hoje em dia elas veem uma marca como uma diferenciação, principalmente pelo atendimento. Que é muito, comigo mesmo acontece isso. Quando eu não sou bem atendida, às vezes eu nem gosto de voltar a comprar naquele mesmo lugar. Agora na quarentena, por exemplo, eu tive um péssimo atendimento com o Carrefour. Então, eu já nem quero mais comprar no Carrefour por conta disso, porque eu entro em contato, eles nem respondem nem no site, nem no telefone, nem em lugar nenhum, eles me respondem. Em outros lugares o atendimento foi bem melhor. Então, eu mesma vejo essa diferenciação em mim. É assim mesmo. E isso está cada vez mais crítico por causa da facilidade que as redes sociais impõem ao relacionamento das empresas com seus mercados. Tá bom? Então, critério para promoção de um diferencial. A importância para o consumidor. Então, qual é o benefício que eu estou entregando para o cliente? Porque lembra, quando eu vejo o motivo de compra das pessoas, depois eu tenho que entregar esse benefício que ele deseja. Distinção do concorrente. Só nós oferecemos o produto. Não tem o concorrente, não tem isso. É o chamado monopólio temporário, porque quando eu começo a fazer sucesso, vai aparecer concorrente querendo competir comigo. Superioridade às outras formas de obter benefício. Quando eu tenho algum diferencial que entrego mais benefício do que o concorrente. Comunicabilidade. Quando eu tenho uma área de comunicação forte que consegue ter muito mais comunicação de qualidade com os clientes. Antecipação. Eu antecipo lançamento de produtos atendendo às necessidades dos clientes antes dos concorrentes. Disposição, consumidor disposto a pagar pela diferença. Olha só, tem gente que está disposto a pagar mais caro por um atendimento melhor. Por isso que existe restaurantes de luxo, carros de luxo, condomínios de luxo, apartamentos de luxo, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais caro para ser diferenciado dos outros. Rentabilidade, introdução da diferença com lucro. Isso é o seguinte, eu quero diferencial por ter mais ou menos lucro. Quanto mais lucro eu tenho, menos eu preciso vender. Quanto menos lucro eu tenho, mais eu preciso vender para atingir uma lucratividade geral que sustente a minha empresa. Nós estamos falando aqui, voltando, né? Nós estamos falando de o item 2, seleção de vantagens competitivas corretas. Critério para promoção de um diferencial. Então, olha só, eu tenho o critério de dar benefício para o cliente, de ter uma diferença do concorrente na hora de oferecer e os outros. O último deles é rentabilidade. Então, eu me diferencio perante o meu mercado, meus clientes, por eu ter uma diferença no lucro em relação aos demais. O que me permite ter mais lucro? Eu ter
um preço igual ou maior que dos concorrentes, mas ter um custo mais baixo. Então, eu me diferencio dos concorrentes por ter essa característica. Muitas vezes, o cliente não percebe, não sabe que eu tenho mais lucro do que os outros, mas ele fica satisfeito porque eu invisto mais. Então, por exemplo, quando a Rede Globo, pegar o caso da Globo, trouxe o Faustão para a Globo, trouxe o Jô Soares, trouxe a Maria Braga, trouxe não sei quem, o que o cliente nota? Que está tendo uma programação melhor para ele. Por que a Globo conseguia fazer isso? Porque ela tinha um lucro maior do que os concorrentes. Por ela ter lucro maior, ela consegue investir mais. Tá certo? Então, ela tinha um diferencial por ter lucro maior. Ela cobrava mais caro, ainda cobra, o comercial passado, a propaganda, nos horários dela, e tinha mais horários caros. Entendeu agora? Então, Entendi, sim. eu me diferencio porque eu consigo dar mais para o meu cliente, porque eu tenho mais lucro. Tá bom? Continuando. Escolha a implementação de uma estratégia de posicionamento. Então, a empresa deve escolher um conjunto único de vantagens competitivas que apelem para um grupo de segmento escolhido. Então, eu escolhi um determinado segmento. Classe média, que ganha renda familiar de 5 a 10 mil reais. Tá? Se vocês lembrarem, quem ganha de 5 a 10 mil reais no Brasil é em torno de 10% da população brasileira só. Certo? Então, é um grupo pequeno. Quando eu decido que é esse grupo que eu vou atender, eu tenho que ter uma estratégia competitiva em que a qualidade que eu ofereça tem que ser compatível com a exigência desses 10% mais ricos do Brasil. Eu tenho que dar uma assistência técnica para eles, senão acontece como aconteceu com você no Carrefour. No seu caso, você foi mal atendida lá. Mas vamos supor, você comprou um produto e na hora que você precisa da assistência técnica, você não consegue falar com ninguém, você não compra mais aquele produto. Quem é mais simples não consegue nem entrar em contato hoje, porque você liga para o telefone do cara, da empresa, cai numa URA lá, que fica meia hora para você chegar até alguém e normalmente cai a ligação. Daí você tem que voltar. Quem é menos esclarecido não consegue fazer uma reclamação hoje. Tá? Então, isso engrossa as listas lá do Reclame Aqui de empresa que dá mau atendimento ao cliente. Com isso, as empresas vão perdendo o cliente. Outra coisa, design. O desenho, o projeto do meu produto é diferenciado. Se eu estou atendendo os 10% mais ricos, eu estou pegando as pessoas que são mais exigentes em relação a características de produto. Eu tenho que oferecer produtos que atendam essas exigências das pessoas. Tá? E eficiência. Né? Vai ter mais eficiência. Ah, mas eu não estou pegando os 10% mais ricos, eu estou pegando os 40% mais pobres. 40% mais pobre no Brasil ganha menos de R$1.000 por mês. Menos de R$1.000, você não pode ficar escolhendo o melhor dentre os produtos. Você compra aquele que está disponível, aquele que você tem acesso. Você compra por conveniência. Você não tem como escolher porque você não tem dinheiro para pagar. Então, muda a qualidade do produto que eu vou oferecer. Vamos dar um exemplo. Vocês são novos, vocês não devem ter ouvido falar da marca CCE que existia no Brasil. Era uma marca de eletrônicos, né? Aparelho de som, TV, rádio. Tem notebook hoje, professora. Eu já vi uma vez notebook Isso. dessa marca. A CCE reposicionou, mas ela saiu de vários mercados. Para ela sobreviver, ela teve que fazer associação com a Toshiba na época e tal. Mas a CCE
vocês terem ideia como era a CCE no passado, ela tinha o seguinte desdobramento. CCE começou comprando errado. CCE comprou... Como é que é? Compra... Tinha várias siglas de sacanagem com a CCE. Agora, quando surgiu a CCE no Brasil? Quando o mercado brasileiro era fechado, antes dos anos 90, anos 80, até os anos 80. Não tinha muita concorrência. E os poucos produtos que tinham eram muito caros. Vou dar um exemplo. Videocassete, que é o equivalente hoje a um reprodutor de som de DVD, custava $2.000 no Brasil. Hoje, o equivalente a R$10.000. Tinha consórcio para comprar videocassete. Então, som, aparelho de som, custava caro, tudo era caro. A CCE fez o quê? O cara falou, vou fazer um produto popular. Ele comprava os lotes de peças que eram importadas para Gradiente, para Sharp, para Panasonic, para quem tinha no mercado brasileiro, que era mais forte, e que tinha sido reprovado o lote. Então, vinha um lote para a Sharp. A Sharp analisava, deu mais de tantos % de peça com defeito, ela reprovava o lote. O que a CCE fazia? Poxa, eu compro o lote e coloco uma equipe para separar a peça boa da peça ruim. Eu sei que o lote tem 10, 20% de peça ruim, mas eu vou, mão de obra no Brasil é barata, eu vou colocar gente para separar as ruins das boas. E com aquelas peças boas, que no meio acabava passando alguma ruim, eles montavam aparelhos e conseguiam vender 20, 30, 40% mais barato do que o produto dos concorrentes. Então, a CCE era, na cabeça das pessoas mais simples, a oportunidade de ter produtos que não tinha normalmente como ter, porque eram muito caros. Certo? Tanto que quando o mercado brasileiro abriu, que começaram a entrar vários concorrentes e o preço dos produtos caíram, a CCE não tinha mais diferencial, porque o preço do produto caiu, ela não conseguia mais vender 30%, 40% abaixo. Ela não conseguia baixar o custo dela. E daí eles pensaram em tirar a marca do mercado. Quando foram fazer uma pesquisa, chegaram à conclusão de que não podia tirar a marca do mercado, porque ela, nas classes mais baixas, era tida como a melhor marca do mundo, apesar de quebrar muito mais, de ficar inoperante muito mais rápido do que as outras marcas. Para aquela pessoa que comprava um aparelho 3 em 1, tinha toca-disco, gravador, toca-fita, né? E rádio. Aí o da CCE quebrava o toca-disco. O cara não tinha dinheiro para mandar arrumar, mas ele ainda tinha toca-fita e rádio. Então, era uma marca que tinha essa característica. Para ela, a qualidade, para vender no preço que ela vendia na época, a qualidade não era igual. Era inferior. O design era o mais simples possível. Ela adaptava o produto ao perfil de público que ela queria atender. Bem? Então, falar em segmentação e posicionamento é isso. Segmentação, eu vou decidir se eu vou ter um marketing diferenciado ou concentrado, vou dividir o mercado em segmentos, não faço isso por boa vontade, faço por obrigação, porque é mais caro segmentar o mercado, e posicionamento eu tenho que saber qual o esforço que eu tenho que fazer para posicionar o meu produto como líder, como segundo, terceiro, quarto, quinto, que isso vai me trazer vantagens ou desvantagens na relação com o mercado. Próximo tema aqui é
mensuração de demanda. Então, à medida que eu segmento e que eu posiciono onde eu quero estar, eu tenho que medir o mercado. Tenho que saber o tamanho do mercado. E o tamanho do mercado depende de fatores econômicos, depende de fatores, um monte de fatores, os principais econômicos. Então, vamos entender o que é mensuração de demanda. A segmentação de mercado transforma mercados heterogêneos em um segmento onde alguns parâmetros são comuns a todos os compradores. Porém, e aqui eu errei alguma coisa, com um filtro, tem um em a mais aqui. Como em um filtro, tem um o faltando, como em um filtro. Filtro. Cada aspecto que define o segmento leva à diminuição no número de pessoas. A mensuração de demanda é necessária para medir o tamanho do mercado ou segmento de mercado, para ver se eu vou conseguir ter lucro produzindo produtos para aquele mercado. O mercado pode ser tão pequeno e eu vou gastar tanto para desenvolver produto para ele que eu teria que cobrar uma fortuna. Vou dar um exemplo. Ferrari produz 500 carros por ano, sei lá, 4.000 carros por ano. Né? Pô, a Volkswagen só no Brasil produz 1 milhão de carros. Ferrari para vender para o mundo inteiro. Mas eles viram o seguinte, que ele tem um público lá que consegue comprar, que ele consegue vender 500 carros por ano, só que é um público que paga 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de dólares ou de euros por um carro. Então, na medida que eu diminuo o tamanho, eu tenho que ter um produto que seja tão diferenciado que aquele pequeno grupo está disposto a pagar muito mais caro para ter aquele produto. O problema dessa medição de demanda aí é que não existe um modelo único. Né? Porque, olha só, se eu for olhar o mercado de Taubaté, tem 300 mil habitantes. Só que daí, por classe social, você tem gente que não tem renda. Se ele não tem renda, não tem como consumir. Então, eu tenho classe social, tenho renda familiar, tenho aspectos de formação cultural, formação acadêmica. Tudo isso eu tenho que medir para chegar a qual é a demanda do mercado. Vou dar um exemplo simples. Aquela loja de sapato para criança de 0 a 6 anos. Eu vou abrir uma loja em Taubaté. Qual é a demanda de sapato para criança de 0 a 6 anos? Não tem nenhum lugar que diga para você. Mas vamos ver quais são os fatores. Ó, criança de 0 a 6 anos. Quantas crianças tem em Taubaté de 0 a 6 anos? Taubaté tem 300 mil habitantes, a população cresce 2% ao ano. Então, nasce 6 mil crianças por ano. Vamos considerar que não morre nenhuma. 6 mil com 0 anos, 6 mil com 1, 6 mil com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Eu tenho 6 mil vezes 7. 42 mil crianças de 0 a 6 anos em Taubaté. Agora, todas elas compram só um par de sapato por ano? Os pais compram só um par de sapato? Não. Tem criança de 0 anos, 0 a 2 anos, por exemplo, que não compra sapato nenhum. Não tem dinheiro para comprar sapato. Até porque sapato para criança é uma coisa complicada. Você compra hoje, se você não usar, amanhã não serve mais, porque a criança está crescendo muito rápido. Então, as classes mais baixas compram aqueles macacãozinhos que já tem uma botinha no pé e a criança usa aquilo. Quando ela for começar a usar sapato, normalmente ele já herda do irmão que herdou do vizinho.
Comprou o sapato quando a criança tinha um pezinho desse tamanho, o pé vai crescendo, corta a frente para o dedo sair para fora, vai fazendo o diabo, porque não tem dinheiro. Então, olha só, eu tenho que ver desses 42 mil crianças, eu sei que é 6 mil por faixa de idade. Aí eu tenho que ver o seguinte, quantos são de classe A, B, C, D, E, em cada um dos anos. Aí eu tenho que pesquisar quanto compra de sapato para aquela criança. Então, eu vou pesquisar crianças de classe A. Quantos sapatos você compra para o seu filho de 0 a 1 ano? Eu comprava 1, 2 por ano. Ou por mês. Classe E, quanto você comprava de sapato para o seu filho de 0 a 2 anos? Nenhum. Tá. E depois, quando ele tiver 2 anos e já estiver andando, eu compro um chinelinho. Mas quando ele sai, a gente não sai. Já na outra classe. Com 2 anos começou a andar, o vô comprou um sapato, o primo comprou um sapato, a mãe comprou um sapato por mês. Agora eu tenho que multiplicar, depois que eu faço essas pesquisas, multiplicar o número de sapatos em média que cada grupo compra, multiplicar e somar e chegar à conclusão que, em média, as 42 mil crianças no Brasil representa 80 mil pares de sapato vendidos por ano. Sendo que tem gente que compra mais do que um por ano e tem gente que não compra nada. Então, esse exemplo que eu estou dando é para mostrar que, para eu medir o tamanho do mercado, não é simplesmente saber quantas pessoas tem no mercado, mas saber quantas pessoas tem e quantas essas pessoas compram num determinado período. Vamos dar um exemplo. Se você fizer uma pergunta para a maioria, tem exceções, das mulheres, quantos sapatos ela compra por ano, existe uma tendência da mulher comprar mais do que um sapato por ano. Né? Se a gente tivesse em aula presencial, fazer essa pesquisa, a gente ia chegar lá que, em média, as mulheres da turma compram em torno de 6 a 10 sapatos, pares de sapato por ano, quase um por mês. Já quando eu faço essa pergunta para os homens, existe uma tendência de ser 1 ou 2 por ano. Somando chinelo, tênis, sapato, somando tudo. Então, olha só, se eu tenho 50% da população feminina e 50% masculina, a demanda por sapato feminino vai ser 4, 5 vezes maior do que sapato masculino. Roupa também. A demanda por roupa feminina é muito maior do que a demanda por roupa masculina. E à medida que a população mundial feminina cresce, vai aumentando a diferença ainda mais. Por isso que tem muito mais loja especializada em vender produtos para mulheres do que para homens. Porque a mulher tem uma tendência a comprar com maior frequência do que os homens. Por outro lado, o homem compra menos, mas está disposto a pagar mais. Pode ver que o produto para homem é mais caro do que para mulher na maioria das vezes. Vai numa loja comprar uma camisa, né? A camisa custa 100, 150, 200 reais. A mulher compra todo mês uma blusinha, mas paga 30, 20, 50. Certo? Então, como o homem compra menos, ele tem menos percepção de valor, acaba pagando mais caro. O profissional de marketing ou de pesquisa deverá buscar dados secundários em relatórios do IBGE, sei lá de onde, de censo nacional, ou por meio de empresas de pesquisa para obter os números mais próximos da realidade. Como alternativa, é possível estabelecer um modelo, como esse que eu fiz, né? Eu separo as crianças por classe social, e daí eu pesquiso em cada classe social quanto, em média, os pais compram de sapato para aquelas crianças,
multiplico, somo tudo e chego quantos sapatos é a demanda total para criança de 0 a 6 anos. Então, como alternativa é montar um modelo desse e, somando informações do censo e outros de pesquisa primária, que você vai a campo fazer, você monta uma planilha e calcula a demanda do mercado. Okay? Tradução de demanda é quanto é o potencial de compra daquele mercado. Ok? Aí, demanda de mercado é o volume total que seria comprado por um grupo de compradores em uma determinada área geográfica, num período de tempo, em um ambiente de marketing específico e sobre um programa de marketing estabelecido. Então, tem vários fatores que influenciam no volume total que seria comprado pelo mercado, que é a chamada demanda de mercado. Demandar produtos, querer produtos. Previsão de mercado é o volume total de vendas possíveis dado o esforço esperado. Então, se eu investir tanto em marketing, eu vou ter uma previsão possível de vendas. Potencial de mercado é o limite de vendas que eu tenho. E aí vem o gráfico que alguém perguntou para mim, de 2 perguntas que tem lá naquelas perguntas, que tem a ver com esses 2 gráficos que eu vou mostrar agora, esse mais outro. Então, olha só, esse é o gráfico que eu cito na pergunta que alguém comentou comigo aí que não conseguia responder. Então, olha só, se eu não fizer nenhum esforço aqui é dinheiro, investimento. Se eu não fizer nenhum esforço, ainda assim eu vou ter uma venda mínima. Aqui é venda, o eixo vertical é venda. Então, olha só, eu investi 0 em marketing, mas eu vou ter uma venda inicial. À medida que eu vou investindo em desenvolvimento de produto, em propaganda, em loja, em distribuição, tem alguém com o microfone aberto está atrapalhando. À medida que eu vou investindo, vai aumentando a venda. Por favor, alguém está com o microfone aberto aí, por favor? Luiz Martins. Estava com o microfone aberto. Então, olha só. Só que chega num limite aqui que eu posso investir milhões que não vai aumentar a venda, porque eu cheguei no potencial do mercado, que é quanto eu consigo vender, né? Que é aquela conta lá, quantas pessoas tem e quanto ela consome daquele produto num determinado período de tempo, vai definir o limite. Então, o potencial do mercado é o máximo que vai ser consumido naquele mercado dentro daquelas condições. Eu posso investir mais em propaganda, mais em força de vendas, que eu não vou vender mais. Saturou o mercado. Todo mundo que tinha condição de comprar, já comprou. Ninguém vai comprar mais. Só que é o seguinte, para um dado esforço, se eu investir num determinado volume de dinheiro, dependendo de onde eu estiver aqui, eu vou ter uma previsão de mercado que vai ser menor do que o potencial. Se eu investir aqui na frente, né, no final da curva aqui, a previsão de vendas vai coincidir com o potencial de mercado. Agora, se eu investir menos do que o gráfico, a minha previsão vai ser menor. Certo? Então, demanda é tudo. Mas o potencial é o máximo que aquele mercado vai me consumir. E a previsão depende de quanto eu estou investindo no meu composto de marketing. Na verdade, esse esforço esperado aí é de todos os concorrentes juntos. A soma do que cada um investe no mercado
vai dar o esforço daqueles concorrentes, daquelas empresas, para atingir a demanda máxima no mercado. E eu, proporcionalmente ao quanto eu invisto em relação aos concorrentes, vou ter uma parcela dessa previsão para mim. Vamos supor, tem 2 concorrentes no mercado. E o limite aqui, para saturar e atingir o potencial do mercado, é investir 1 milhão em composto de marketing. Eu invisto 100 mil e o concorrente investe 200 mil. Então, nós estamos investindo o total de 300 mil. Nós vamos atingir o potencial de mercado? Não. Nós vamos atingir um valor aqui de previsão menor do que o potencial de mercado. Pode ser 50% do mercado, 60%. E daquele valor que a soma do meu dinheiro investido com o meu do concorrente, que eu investi 100, ele investiu 200. Ele investiu 2 vezes o que eu investi. Do total de 300, eu investi 33% e o outro investiu 67%. Daquela previsão de mercado que nós vamos ter possibilidade de vender de acordo com os 300 mil que nós investimos, eu vou ter 33% de participação. E o concorrente vai ter 67%. Por quê? Porque a participação, a distribuição do mercado tem uma certa proporção relacionada com quanto cada um dos concorrentes investe no mercado. Então, aí a gente fala o seguinte, ó, a Globo é líder e por isso investe mais em marketing? Ou a Globo investe mais e por isso é líder? Por esse conceito aqui, não é o quanto eu tenho de participação que define o que eu invisto. É o quanto eu invisto define qual é a minha participação. Então, a Globo é líder porque é a que mais investe. Ela que compra artista de outro canal, que tem as programações mais apuradas, tem as melhores novelas, tem mais isso. Como ela é a que mais investe, ela tem maior participação do mercado. Tudo bem? Então, olha lá, a demanda de mercado como uma função do esforço de marketing da indústria. Então, dentro de um ambiente específico. Aqui, mostra... Professor, Oi? quando fui pesquisar sobre a demanda, a curva de demanda, no site que eu vi, eles falavam sobre, por exemplo, a gasolina. Quando tem um aumento no preço, diminui a quantidade de demanda e tem uma queda no preço. Sim, é o próximo aumento gráfico. Aumento do preço diminui a quantidade de demanda, isso. Vamos lá no outro gráfico. Olha só, esse outro gráfico mostra o que você está falando. Ah, tá. É que eu fiquei um pouco perdida nisso. Olha só, o potencial de mercado na prosperidade é uma curva de cima. Então, para um mesmo esforço de marketing, eu tenho um potencial de venda maior quando existe mais dinheiro no mercado. Ok? Já no mercado em depressão, como agora a gente está vivendo com a Covid, saiu dinheiro do mercado, porque as empresas não estão trabalhando, está problemão. O que acontece? Nós vamos para o mercado depressivo. Nesse caso, para o mesmo esforço de marketing, eu não vou vender a mesma coisa que eu ia vender antes, porque a curva agora caiu. Agora vamos analisar o que você viu lá. Olha só. Vamos dizer que essa curva de baixo é a curva que mostra o potencial de venda para gasolina a R$ 2,00 o litro. O gráfico de cima mostra, o de baixo para gasolina a R$ 4,00 o litro. O gráfico de cima mostra
a possibilidade para um determinado esforço de marketing de você vender e a gasolina a R$2. Então, o que ele mostra aqui? Ó? Quando eu tenho o produto mais caro, o meu potencial de venda é menor, porque menos pessoas têm dinheiro para pagar aquele produto caro. Quando eu tenho um produto mais barato, eu aumento o número de pessoas que conseguem comprar. Então, a curva de demanda é mais alta. Entendeu? Sim. É isso. Então, olha só, quando eu vou para a mensuração de demanda, se eu estou no mercado próspero, plena produção, todo mundo comprando, vendendo, trabalhando, tem um potencial de venda maior, porque tem mais dinheiro no mercado. Com o Covid, tirou dinheiro do mercado. Os restaurantes estão conseguindo vender? Não, ninguém vai em restaurante. Não é só porque está fechado. Se tivesse aberto, também não ia, porque ninguém tem dinheiro. Por quê? Porque 10 milhões de pessoas perderam emprego, tem um monte que está recebendo menos, tem um monte de problema. Então, a demanda depende de fator econômico, depende do preço. Então, lembra, se eu tenho uma boutique, eu vendo vestido e tal, e o preço médio meu é R$1.000. Eu não tenho produto mais barato que R$1.000. Eu vou vender para menos pessoas, só para quem tem dinheiro que vai comprar um vestido de R$1.000. Agora, vou vender quantos vestidos por mês? Muito poucos. Agora eu vou na Renner, na C&A. O vestido lá custa R$60, R$50. Vou ter muito mais pessoas com condição de pagar R$50, R$60 no vestido. Consequentemente, a C&A vai vender muito produto. Certo? Então, a demanda, quando o produto é mais barato, é maior. Só que eu ganho menos, porque eu tenho menos lucro. Quando o produto é mais caro, eu vendo menos, mas eu tenho mais lucro por produto e aí eu posso até ganhar tanto quanto uma outra marca. Se o mercado está aquecido, prosperidade. Para o mesmo esforço de marketing, para a mesma propaganda que eu faço, eu vendo mais. Se eu estiver em depressão, eu investi a mesma coisa que há 3 meses atrás e eu estou vendendo metade só. É porque não tem dinheiro no mercado. Tudo bem? Professor, nas perguntas está escrito expansão e depressão. É a mesma coisa, então? Mesma coisa. Prosperidade é expansão e a outra, como é que está lá? Tá a mesma coisa, depressão. Depressão. É isso. Ok. Depende do autor, ele coloca depressão e prosperidade, ou depressão e expansão, depende. Tá bom? Mas é a mesma coisa. Dúvidas? Deixa eu ver o que tem para frente. Nós vamos mudar de assunto, então não vou mudar de assunto hoje, não, que esse novo assunto é bem complexo. A gente fala por sinal, Lohane, nossa aula vai até quando? A nossa prova vai ser no dia 25,